Eu disponibilizei também, ali no Moodle, uma implementação de um exercício básico para a gente medir o tempo de execução com e sem threads. É um projeto chamado Primus. Nesse exercício eu peço para, dado o intervalo numérico, por exemplo, dado aqui o intervalo entre 5 e 25, para que o seu programa mostre quais são os primos que existem nesse intervalo. A ordem de impressão aqui é irrelevante. Você tem que mostrar quais são os primos que existem nesse intervalo. E aqui tem algumas versões para a gente testar. Tem a versão 1, que é uma versão sem thread, onde eu fiz tudo no método main, digamos assim, né? A versão 2 é uma versão que cria uma única thread e imprime, e essa thread daí imprime os primos no intervalo que ela recebeu. Numa versão 3, eu tenho uma implementação com duas threads, onde uma thread vai do início até a metade desse intervalo aqui, né? Por exemplo, eu calculo a metade aqui do intervalo, e uma thread mostra quais são os primos nessa primeira parte do intervalo, e a outra mostra os primos na parte final do intervalo. E uma outra versão, versão 4, é uma versão que cria várias threads, onde eu digo quantos subintervalos eu quero computar. Por exemplo, uma versão supondo aqui uma versão com 3 threads, e o intervalo que vai de 5 até 150. Aí, automaticamente, o meu programa faz um cálculo para saber, bom, se eu tenho 3 threads e eu tenho esse intervalo, eu divido mais ou menos igual aqui entre as threads. E aí, uma thread vai calcular de 5 a 50, outra thread de 50 a 100 e outra thread de 100 a 150, né? Então, vamos baixar esses projetos rapidamente e comparar o tempo de execução de cada um deles para ver qual foi mais rápido. Para comparar, nós vamos usar aquele comando lá, o measure command, certo? Você vai observar que esse projeto Primus Imprimir, ele tem 5 classes lá dentro. Pronto, deve ter aparecido aí. Então, aqui eu tenho o projeto Primus Imprimir. A primeira classe é chamada Computa Primus Thread. Ela é, como o nome diz, uma thread. Ó. Aqui, ó, Extends Thread. E ela tem aqui 2 atributos, limite inferior e superior, só para que a thread saiba qual é o intervalo que ela vai calcular e mostrar os primos, né? Aqui no método run, o que eu faço simplesmente é um laço, né, que vai pegar os valores entre esse intervalo, vai fazer um laço e chamar aqui a funçãozinha que eu criei, é primo, para determinar se aquele valor é ou não primo. Se for primo, ela imprime, certo? Essa é a thread. A versão 1 é a versão sem thread, certo? Então aqui, olha, na versão 1, estou fazendo tudo no método main. Vejam que eu botei um intervalo gigante aqui. Eu vou diminuir um pouquinho esse intervalo para poder mostrar aqui para vocês. Vou botar de 1 a 100 mil aqui no caso. E aí, quando eu rodar esse programa, esse aqui está executando tudo no main, né? Ó, tem aqui um main com a implementação do for e que chama a função primo. Então, eu vou executar esse cara aqui, a versão sem thread, para mostrar a execução aqui dentro do próprio Eclipse. Está executando. Terminou a execução. Ó, terminou aqui a execução dentro do meu Eclipse. Ok, funcionou. Mas eu quero agora medir o tempo de execução desse programa, que é o que interessa para nós, né? Que a gente quer comparar o tempo de execução. Para eu medir o tempo de execução, eu tenho que usar o meu PowerShell, certo? E tenho que executar essa classe aqui, versão 1, imprime primo sem thread, usando o meu PowerShell. Então, eu já estou com o meu PowerShell aberto aqui,
Vou botar ele um pouquinho para baixo, só para a gente ter acesso aqui ao nome da classe e ao nome do projeto. Como é que eu faço para executar um programa Java, uma classe Java, pelo prompt de comando? Você tem que ir lá no diretório do seu projeto, tem que entrar naquele diretório do seu projeto, para daí digitar o comando Java que executa a classe, né? Como é que você faz para saber qual é o diretório? Só ver onde você salvou o projeto aí, onde você abriu no seu Eclipse, né? Ou eu posso vir aqui, no meu caso, eu vou ver as propriedades do projeto para eu saber aonde que eu salvei. No meu caso, eu me organizo aqui com os diretórios da Udesc e fica bem, num caminho bem longo aqui, ó. Vou copiar esse caminho para poder vir aqui no PowerShell e entrar dentro daquele diretório. Então, eu vou fazer um CD. Como o meu caminho tem espaço, eu tenho que abrir uma aspas, vou dar um Ctrl V aqui, ou então clicar com o botão direito do mouse, ele vai entrar lá, vai colar aquele meu caminho, vou fechar aspas e vou dar um Enter. Com isso, eu estarei dentro do diretório onde tem o meu projeto, onde está o meu código-fonte, onde vai estar as nossas classes. Se eu der um dir aqui dentro, será mostrado para mim qual é o conteúdo desse diretório. O que nós temos aqui dentro desse diretório? Nós temos um subdiretório src, que é onde a gente pode ver até dentro do nosso Eclipse, né? Tem ali o src, que é onde fica o código-fonte. E por padrão, o Eclipse cria também um diretório bin, que é onde ele coloca as classes Java. Se você der um dir bin barra, ele vai mostrar para você que lá o conteúdo daquele diretório bin. Que aí tem as classes Java, os arquivos compilados, que o próprio Eclipse compilou, né? Para eu executar essas classes aqui, como eu não tenho pacote, não tenho nada, eu tenho que entrar dentro desse diretório bin, então eu dou um cd bin, e aí sim, executo o Java, peço para a máquina virtual Java executar uma dessas classes. Então, para eu fazer isso, é só digitar o comando Java, e aí eu seleciono aqui a versão 1, imprime primo sem thread, sem o ponto .class no final, né, dou um Ctrl C, e venho aqui, dou um Ctrl V. Ele vai executar, fazendo isso aqui, ele executa a nossa classe, executa a classe compilada e vai mostrar aquela saída que o Eclipse mostrou. Vou dar um Enter aqui, ó, ele vai mostrar os primos. Está calculando e mostrando os primos, igual aquela nossa execução lá. Pronto, chegou ao final, ele retorna para o prompt. Então, esse era aqui, depois de entrar no diretório do projeto e no subdiretório bin, eu dou um comando Java, o nome da classe que eu quero executar, certo? Então, para eu medir o tempo de execução, agora eu tenho que, tenho que colocar tudo isso aqui dentro daquele comando measure command e passar esse comando Java ali dentro do measure command. Se você quiser que ele imprima a saída, é só botar aquele pipe out, né? Vou executar aqui sem aquilo, só para a gente ver. Ó. Ele não vai mostrar a saída, mas no final da execução, ele vai dizer quanto tempo levou a execução da nossa classe. Então, no meu computador, a versão 1, imprime primos sem thread, de 1 a 100.000, demorou 3 segundos e 332 milissegundos. Agora, você pode testar as outras versões. Deixa eu voltar aqui, ó. Só lembrando, né, que eu fiz o cálculo, eu mudei lá na versão 1 para ser só até 100.000. Vamos fazer o teste direto na versão 3 agora, que é a versão que usa 2 threads. Depois a gente compara com a versão 1 que usa só uma thread.
Vejam só, nessa implementação aqui da versão 3, eu só vou mudar aqui para ele fazer até 100 mil. E o que eu estou fazendo aqui? Estou criando uma thread que vai do início até o fim dividido por 2, até a metade, né? E a thread 2 vai da metade mais 1 até o fim. Então, essa versão aqui cria duas threads e starta as duas threads para fazer o cálculo. Vou direto lá para o meu PowerShell e vou medir o tempo de execução dessa versão 3 aqui. Então, 3 imprime primos, duas threads. Olha só a diferença. Aqui na minha máquina, essa versão levou apenas 2 segundos. 403 milésimos. Mesmo na mesma máquina, usando apenas usando duas threads, a gente já conseguiu decair o tempo de execução. Essa máquina aqui, ela não é muito nova, eu acho que ela tem 4 núcleos. Então, eu posso aumentar um pouco mais a quantidade de threads, que ela vai reduzir ainda um pouquinho a mais esse desempenho aqui. Vamos ver a versão. Vou só mostrar rapidinho aqui a versão com uma thread, que é a versão 2, né? A versão com uma thread, ela simplesmente cria um objeto thread e faz o cálculo. Essa versão com uma thread, como ela só tem uma thread, uma linha de execução, o tempo de execução dela vai ser o mesmo, ou se não, muito parecido com aquela versão sem thread, que só tinha o método main. Ó, 2.997, quase 3. Né? A última versão que eu vou mostrar é a versão 4. Só deixa eu reduzir aqui o intervalo para 100 mil. Tá? Essa versão 4, nessa implementação que eu passei para vocês, ela está configurada aqui para rodar com 4 threads. Então, ela vai subdividir aqui automaticamente os intervalos. Só finalizando aqui, ó, a versão 4 imprime primos com quantidade de threads variáveis. Nessa versão aqui eu estou configurando para usar 4 threads. É a versão 4 imprime primos várias threads. Então eu vou mostrar para vocês aqui, até 100 mil. Versão 4 imprime primos várias threads. Então aqui no meu caso, ó, levou 2 segundos e 83. Comparando aqui com o tempo de execução com duas threads, que é a versão 2 aqui, né, versão 3, levou 2.403. A versão com várias threads levou 2.83. Pouca diferença, né? Porque a gente está calculando só até 100 mil. De tarefa, eu vou deixar para você testar em casa, testar depois, muda para calcular até 1 milhão, para mostrar a quantidade de primos até 1 milhão. E aí eu quero ver, você vai verificar que aí sim vai existir diferença no tempo de execução. Deixa eu passar aqui o slide, então, que daí é o último ponto para a aula de hoje, que seria esse exercício aqui, ó, que aí eu vou deixar para que vocês exercitem e façam a implementação por conta, né? Nessa primeira versão, eu só pedia para mostrar. Agora, eu quero que você conte quantos primos existem no intervalo, né? Então, nesse exemplo aqui, existem 7 primos. Então, além de imprimir esses primos, no final, quando todas as threads terminarem, você tem que exibir, ó, no total existem 7 primos. Como é que você faz? Como é que você espera que uma thread finalize? Né? Isso tem a ver com a criação da thread assíncrona e criação síncrona, né? Quando você faz uma criação assíncrona de uma thread, né? Isso é o padrão.
do Java, né? O seu processo pai, então tá aqui, o processo pai, né? Ele cria a thread, criou a thread nesse ponto. A sua thread ganha, digamos, uma vida própria e imediatamente o pai segue a sequência de execução dele aqui. E vai concorrendo, né? Vai concorrendo o uso da CPU com aquela thread se ele tiver mais comandos para executar. Existe uma forma chamada criação síncrona, onde você consegue sincronizar, digamos assim, as threads. Em nível de sistema operacional, isso é chamado de criação fork join, né? Fork, que seria a operação de criar a thread, e o join, que seria a operação de aguardar até que a thread finalize. Ou seja, o pai cria a thread, ele fez o fork aqui, né? Aí criou a thread filha aqui. Quando o pai fizer o join, em algum momento aqui no pai ele vai fazer o join. Esse join vai ficar esperando que essa thread ou todas as threads finalizem, para daí sim ele continuar a execução. Ele vai aguardar que todas as threads filhas devolvam aqui a execução. No caso do Java, ele disponibiliza um método join na sua thread, que o seu processo pai pode chamar para que ele fique aguardando a execução das threads, o retorno, né? E aqui eu tenho um exemplo, e nesse exemplo já vai deixar claro como que vocês vão ter que fazer, no caso dos primos, e como vocês vão fazer também no trabalho de tarefa, de implementação para vocês. Olha aqui é aquele exemplo bem bobinho, né, da minha thread que só imprime um oi. Se eu quiser que esse processo main aqui espere as duas threads finalizarem, eu tenho que chamar o join em cada uma delas. Então, o que vai acontecer com o seu programa? Ele vai encontrar esse join aqui, ele vai ficar parado. Da mesma forma como o nosso socket ficava parado pelo accept lá, né? Então, ele vai ficar parado aqui, esperando essa thread finalizar. Quando a T1 finalizar, ele vai para essa linha, e aí ele vai ficar parado aqui, esperando a T2 finalizar. Só quando a T2 finalizar que ele segue adiante, e daí ele encerra a si próprio, no caso, né? Então, vai ficar de exercíciozinho para vocês treinarem, né? Depois, mais adiante, eu divulgo a resolução, fazer a modificação lá naquele projeto que eu passei para vocês, para fazer a implementação que conta, né? Quantos primos. E aí, espero que vocês aceitem o desafio aí, né? Para fazer essa implementação.